E o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um aceno hoje em Davos, na Suíça, à possibilidade de um aumento ao funcionalismo público ainda esse ano. A Carolina Abelim tem informações para a gente. Boa noite, Carol. Qual é o valor sugerido pelo chefe da economia brasileira? Boa noite, Brown. Para você que nos acompanha, pois é, o ministro Paulo Guedes, que está na Suíça, em Davos, foi questionado por jornalistas sobre a promessa do presidente Jair Bolsonaro daquele aumento de 5% linear, para o funcionalismo público, ao que Guedes respondeu: olha, o acumulado da inflação esse ano está em 5%, é possível repor esse valor para o funcionalismo? Sim, é possível. Se for até 5%, é possível, e disse que essa é a conversa que está sendo travada lá em Brasília neste momento. A gente lembra que o governo tem até o final do mês que vem, de junho, para resolver essa questão, esse possível reajuste. Esse prazo é o prazo estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que o governo, inclusive, tem tentado abrir espaço fiscal para esse reajuste, até tirando às vezes da própria carne, porque são já 2 contingenciamentos feitos aí no orçamento desse ano, que somam quase 10 bilhões de reais, o último inclusive anunciado na última sexta-feira, que impacta verbas dos ministérios, recursos do orçamento dos ministérios. Temos ainda 1,7 bilhão de reais que está separado no orçamento para o reajuste de carreiras, mas vocês sabem que um aumento linear aí de 5% para todas as categorias custaria muito mais do que isso. Inclusive nessa coletiva de sexta-feira, quando foi anunciado o último bloqueio de mais de 8 bilhões, o secretário especial do Ministério da Economia, o secretário especial de Orçamento, Esteves Colnago, disse que esse reajuste de 5% impactaria num bloqueio total de mais de 16 bilhões de reais do orçamento de 2022. E o ministro Paulo Guedes voltou a falar da criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina, né, Carol? Voltou, esse é um assunto já reincidente, Não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes ou que o presidente Bolsonaro fala sobre isso. Isso foi num encontro em Davos, em que se falava sobre o papel da América Latina em práticas de ESG, de governança social e ambiental. O ministro Paulo Guedes falou sobre o impacto causado pela pandemia na disrupção de todas as cadeias produtivas do mundo, da inflação que isso trouxe, e aí falou sobre o papel do Brasil e da América Latina para garantir segurança energética e alimentar, especialmente para a Europa. E foi justamente nesse contexto em que ele falava sobre isso que ele puxou esse assunto de novo, falando sobre a possibilidade de uma união das moedas. Disse o seguinte: acho que estamos para ver pelos próximos 15 anos, provavelmente, o peso real, disse o ministro, falando então sobre uma moeda que traria a vantagem da unificação para a América Latina, Ele se referia a peso real ao peso argentino e ao real brasileiro, mas que seria uma moeda única para outros países também, não só para a Argentina e para o Brasil, que traria o fortalecimento dos países para investimento e comércio em meio a um cenário de alto risco geopolítico, disse Paulo Guedes. Volto com vocês aí no estúdio. Falas importantes do ministro hoje. Obrigado, Carol, pelas informações. Boa noite para você. Cristina Grêmio, quero começar te ouvindo sobre essa última declaração que a Carol destacou para a gente, de Guedes, sobre a possibilidade de moeda única entre Brasil e Argentina. Que tal, Cris? Peso real, uma moeda única para os dois países, podendo até ser ampliada para outros países aqui da região. Olha, nesse exato momento em que a economia da Argentina está sofrendo muito mais do que a média mundial e muito mais se comparada com o Brasil, dá até arrepio, Mas eu vou deixar o Rodrigo Constantino, que é o nosso especialista em economia, opinar com mais propriedade sobre isso. O fato é que
o ministro Paulo Guedes foi instigado ali a dar algumas declarações. Ele estava realmente falando sobre a possibilidade de reajuste de 5% para servidores, como já estava previsto, calculado pela equipe do Ministério da Economia, porque sempre há essa pressão, né? Os servidores públicos reclamando que a inflação está comendo os salários, como também já aconteceu na iniciativa privada, e não há muita margem para negociação. Mas essa margem de 5%, que Paulo Guedes afirma ser a inflação acumulada até aqui, seria possível repor. Então, são declarações que ele dá para tentar acalmar o mercado num momento que a gente sabe que os sindicatos estão mobilizados aí, uma hora e outra a gente ouve falar de greve, já houve alguns momentos aí de 2, 3 categorias de servidores públicos fazendo greve ao mesmo tempo, agora parece que a coisa acalmou, mas a gente sabe que esse é um ano bastante turbulento por conta das eleições, que os sindicatos querem ver na presidência da República o PT, que foi quem pendurou no serviço público todos os sindicalistas possíveis e imagináveis, e eles obviamente perderam a boquinha. Querem o PT para revogar a reforma trabalhista, como já foi dito pelo candidato Lula, né? E a reforma trabalhista prejudicou muito os sindicatos, embora tenha trazido muitos benefícios aos trabalhadores. Então tem todos esses componentes aí pesando sobre a questão econômica e sobre o ministro Paulo Guedes, sempre que ele é demandado pela imprensa. E a partir de agora, você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Estávamos repercutindo aqui com os nossos comentaristas sobre falas importantes de Paulo Guedes nesta quarta-feira. Agora eu passo para você, Rodrigo Constantino, nosso comentarista, aproveitando o gancho da Cris. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens dessa unificação das moedas brasileira e argentina? Lívia, eu não quero ser muito técnico aqui, mas essa talvez seja a maior divergência que eu tenho com o Paulo Guedes há muitos anos. Ele sempre se mostrou simpático e eu nunca gostei dela. Basicamente, a vantagem que ele vislumbra é aquilo que a Alemanha teve no euro. A Alemanha era um país que tinha o Bundesbank, que tinha uma tradição mais rigorosa e uma austeridade fiscal maior, e isso acabou, pelo seu tamanho, pelo seu peso, né, econômico, acabou colocando de joelhos vários países ali em torno da Alemanha, né? Pensa nos menores ou mais irresponsáveis, como Grécia ou até como a Itália. Né? Então é uma camisa de força. Quando você unifica a moeda, você tira a possibilidade de fuga pela inflação, pela política monetária expansionista desses países. Né? Qual é o grande problema disso? É que não tem saída, é um casamento forçado, e a gente viu o que aconteceu na Europa quando a coisa ficou bem ruim. Né? Acabou que os alemães tiveram, de alguma forma, que socorrer os gregos e por aí vai. Então você fazer um casamento forçado, monetário, criar uma moeda única com países que têm uma tradição que consegue ser ainda pior do que a brasileira, nesse quesito inflacionário, eu entendo a vantagem que o ministro Paulo Guedes vislumbra, mas eu acho ela demasiadamente arriscada e desnecessária. Né? Quer dizer, deixa a Argentina produzir lá 70% de inflação que eles estão produzindo hoje, desde que o Brasil mantenha sua soberania na política monetária, porque hoje como é que estaria essa situação? Né? O Brasil teria benefícios, entre aspas, da Argentina não conseguir fazer isso, mas a que custo? Né? Para mim o custo superaria muito os benefícios.